santo lugar, glorificar a Deus, exaltar, dar louvores e glórias, derramarmos sobre Ele, glória a Ele tudo que nós precisamos e Ele concederá, pois Ele é justo e fiel. Marcos capítulo 9, versículo 14 em diante diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho que está possuído de um espírito imundo. E sempre que se apossa dele, lança-o por terra, ele espuma, arranja os dentes e vai desfinhando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Até quando? E tragam um menino até aqui. E Jesus, um pouco mais adiante, ele pergunta: há quanto tempo isto está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. E os irmãos podem tomar assento glorificando ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então as escrituras aqui nos retratam uma história, um fato que aconteceu de um pai que estava desesperado com o seu filho, pois ele sabia que estava possuído de um espírito imundo desde a sua infância. Ele, sabendo que os discípulos eram de Jesus, conhecendo a fama de Jesus, que ele expulsava demônios, curava doentes, curava cegos, sabendo de Jesus, então os seus discípulos puderam fazer também. Ele acreditava nisso, que pudessem fazer também. Bom, já que são discípulos, são aprendizes, estão aprendendo de Cristo, eles podem fazer também. Desesperado, ele vai então até os discípulos. Mas no meio da multidão, então, os discípulos não conseguem. Então os escribas aproveitam esse reino e começam a discutir. E os discípulos começam a discutir com eles também. A multidão, então, quando vê Jesus Cristo, ela deixa aquela discussão de lado e lança-se a Jesus. Porque ele estava ali, dando glórias, dando saudações a Jesus, pois o conheciam. Mas Jesus estava focado num propósito. O que é que vocês estão discutindo com eles? Então Jesus veio a saber o que era. Veio a saber que não conseguiram expulsar a glória. E veio a saber que o menino estava possesso há muito tempo, desde a sua juventude. Então Jesus, ele exclama dizendo: geração incrédula, até quando estarei com vocês e até quando terei de suportá-los? E pediu que levasse o menino até ele. Traga até aqui e eu expulso. Pergunta ao pai: até quando? Quanto tempo está assim? Desde a infância. E ninguém pôde curá-lo. Deus. Que deixamos nós as nossas discussões de lados com quem não merece. Que nós deixamos de lado aquilo que afasta de Deus. A televisão afasta de Deus, o celular afasta de Deus, as brincadeiras afastam de Deus, os amigos afastam de Deus, a discussão afasta de Deus, afasta daquilo que é sagrado, que é Jesus Cristo. Naquele momento havia uma pessoa que precisava da ajuda. Há uma pessoa que precisa da tua ajuda, teu amigo, uma amiga, alguém da tua casa precisa da tua ajuda, mas às vezes estão tão preocupados em discutir, porque as coisas não vão bem na igreja. Estamos tão preocupados em discutir, porque a nossa casa não vai bem, que tira do foco de Cristo, que tira do foco daquilo que é o céu. Afasta de nós o Espírito Santo. Afasta de nós a possibilidade de pregar a palavra. Afastou deles a possibilidade de expulsar o Espírito. Mas o porquê que afastou a possibilidade? Porque era mais fácil ouvir Jesus do que ajoelhar e dobrar e orar a Deus.
É mais fácil ouvir vídeo de internet do que se ajoelhar na madrugada e orar a Deus. É mais fácil ouvir um pregador do que abrir a palavra e agradecer a toda noite pelo dia que passou. Porque há orações que são longas para que a cura chegue naquele momento. Mas você já reparou que existem orações curtinhas? Deus te abençoe e cure esse mal, e ele é curado? É resultado de várias orações que você deve de ter com Deus a qualquer momento. Mas sabe por que muitas vezes não acontece? E o fato é, às vezes pode não acontecer bem no meu trabalho. Às vezes um dia de culto pode sair tudo errado. Às vezes na escola dá tudo errado. Às vezes na casa dá tudo errado. Às vezes com alguém que a gente conhece dá tudo errado. E a gente não consegue consertar por um único motivo. Porque aquele que se aproxima mais de Deus se aproxima mais dos homens. Aquele que ora mais para Deus consegue ter um diálogo com as pessoas. Consegue levar uma palavra. Não tem vergonha. Ele consegue mostrar o que Cristo trouxe para ele. Era mais fácil ouvir Cristo pregar. Era mais fácil ver Cristo curar. Para nós é mais fácil ver um pregador pregar para nós, é mais fácil ver um pregador curar nós do que a gente tentar curar alguém que precisa. Torna-se mais fácil porque a oração é curta. Mas quando Jesus diz, assim que ele é interrogado pelos discípulos, por que nós não conseguimos expulsá-los? Jesus fala, é falta de oração, é falta de aproximação. E essa falta de aproximação fez com que vocês não conseguissem expulsar o demônio, fez com que vocês passassem vergonha e fez com que vocês discutissem com ímpios. E se tivesse a aproximação e mais oração, tudo o que pedirem, tudo o que vocês tivessem pedido, teria acontecido. O Pai nos ensina isso. Eu vou para o Pai, e tudo que pedirem em meu nome eu concederei. Só que para poder pedir em nome de Jesus é necessário ter uma aproximação com Deus. É necessário ter uma oração. É necessário entrar em jejum. É necessário ter comunhão. Porque se não tiver, acontece como Jonas. E como já ensinei num grupo de jovens, hoje está aqui em cima, amanhã está no primeiro banco, depois está no último banco, e depois está lá fora, e depois se perdeu. E isso acontece para todos, para qualquer um. Hoje é dia de cura e libertação. Que Deus liberte esse mal que o inimigo tenta colocar no nosso coração, afastar a presença de Deus. Que Ele liberte desse mal de discutir por coisas mínimas que levem a um caminho mau, mas discutir por palavra de Deus que dá edificação a cada dia. Que essa noite esse mal seja tirado de cada um de nós, e que a cura venha até nós, e que nosso coração seja repleto de alegria em santidade com Deus em Jesus. Amém? Glória a Deus. Convido os irmãos então a colocar esse